deixa eu compartilhar. Tá gravando já? Tá. Já vai começar. Gravando. Então vamos lá. Gente, esse exercício, ele é importante da gente entender, né? Porque trata de um conceito que é muito interessante, que é o conceito de risco atribuível, né? Risco atribuível populacional, que é o que a gente usa para poder avaliar o impacto de alguma medida que a gente pode estruturar, né, em termos de prevenção de doenças, né? Então vamos ver aqui, ó, esses dados aqui são dados fictícios, tá? Eu mexi neles para ele dar um determinado resultado. Ixi, eu apaguei esse pedaço aqui, agora tem que ver quais eram os números que tinha aqui, não sei o que eu fiz que eu apaguei, deixa eu ver. Tá, deixa eu apagar aqui embaixo, que é onde nós vamos trabalhar. Pronto. Ai, meu Deus do céu. Eu mudei esses dados aqui. Vocês têm um exercício aí com vocês? Não, peraí, já sei como é que eu vou resolver isso aqui. Eu só fazer assim, ó. Ctrl C. Aqui o colar especial. Valores. Pronto. Agora isso aqui não sai mais. E fazer aqui. Aí, isso aqui também tá errado, isso aqui. Deixa eu ver aqui. Eu estava mexendo nesse exercício aqui para poder mudar algumas coisas nele, e só que vocês têm esses valores aqui? Os números aqui? Hein, pessoal? Tabagismo, qual que eram os valores aqui? Deixa eu achar. Ninguém está com o exercício aí aberto, não? Tá, deixa eu achar ele aqui. Vou mexer na planilha. E aí... Só um minutinho, deixa eu achar ele aqui. Ai, que ferro. Só um instantinho, né? Eu tô com o original e a cópia que eu fiz para cá com o mesmo. Oi? Eu acho que eu achei. Ah, me fala aí. Esse primeiro é 181. Aqui, Isso. 181. Aí o de baixo é 37. 37. E 218. Isso. Tá bom, perfeito. Então tá bom. A única coisa que tá diferente no meu é que tem 400 aí no total. Aí no meu tá 800. Aonde tá? Aí. Aqui? Não, lá em cima. Total que tá 400. Isso. Ah, gente, agora eu sei o que foi. Eu fiz uma mudança aqui para poder olhar. Não, deixa eu abrir outra pasta, que isso aqui vai dar tudo errado, que eu mudei um negócio nele para fazer uma outra coisa. E se eu tentar trabalhar com ele aqui, vai ser um inferno. Deixa eu tentar ver se eu tenho uma cópia dele aqui.
Uhum. Tá, esse aqui tá certinho. Só apagar esses números aqui, que eu tava mexendo para fazer outra coisa aí. Deixa eu... Esse aqui é o que eu deixo para eu ficar brincando. Então vamos lá. Tá bom, os números estão iguais para todo mundo agora, né? Tá sim. Gente, então qual que é o intuito aqui? A gente vê o seguinte, ó. Eu tenho, né? Prof, você tá com a câmera desligada. Claro que eu estou com a câmera desligada. Eu estava aqui mexendo no meu computador para lá e para cá. Pronto. Então aqui, o que é que nós temos? Um estudo de coorte, né? Aquele estudo que a gente acompanha a população ao longo do tempo. No início, a gente tinha aqui todas as pessoas sem doença cardíaca coronariana, né? E nós acompanhamos durante um período para ver se 3 exposições, qual que era o impacto delas sobre a ocorrência da doença cardíaca coronariana, né? Então, são o mesmo grupo de 1.112 pessoas, né? Nessas 1.112 pessoas, tinha pessoas expostas à hipertensão, pessoas expostas à cardiomegalia e pessoas expostas ao tabagismo, tá? E aqui são os resultados desse estudo. Então, o total, né, é sempre o mesmo, para todo mundo é a mesma população, e aqui vem a exposição e aqui a incidência de doença cardíaca coronariana, né, o número de casos de doença cardíaca coronariana, casos incidentes, entre expostos e não expostos, a hipertensão, a cardiomegalia e tabagismo. O que a gente quer aqui é ver o seguinte, ó, dessas 3 exposições, quais são as exposições? Hipertensão, cardiomegalia e tabagismo. Dessas 3 exposições, qual que seria aquela que, se eu tivesse recursos para aplicar apenas numa dessas exposições, para tentar tirar essa exposição, apenas em uma delas, em qual delas eu deveria investir o meu recurso? Né? Qual aquelas que me traria a maior redução de casos de doença cardíaca coronariana? Tá? Bom, e nós vamos usar para isso aqueles cálculos de risco, né, que nós vimos na outra aula. Então, vamos lá, ó. Vamos começar aqui. Então, vamos calculando a incidência entre expostos. A minha exposição aqui é a hipertensão, tá? Então, a incidência entre expostos vai ser igual ao quê? Eu tenho 22 expostos, e desses 22, 12 tiveram doença cardíaca coronariana. Então, dos 1.112 indivíduos, 22 eram hipertensos, 1.090 não eram hipertensos. Entre os 22 hipertensos, 12 tiveram doença cardíaca coronariana. Tá? E eu tive no total 22 hipertensos desses 1.112 pessoas. Então vamos ver aqui, a incidência entre os expostos, a exposição aqui é a hipertensão, vai ser igual número de casos entre as pessoas com hipertensão, né, dividido pelo total de pessoas com hipertensão. Eram 22, então 12 dividido por 22 me deu aqui 0,55, tá? Vamos ver agora qual foi a incidência entre não expostos. A incidência entre não expostos, os 100 pessoas sem hipertensão são 1.090. Nesses 1.090 que não são hipertensos, 206 tiveram doença cardíaca coronariana. Então, vamos ver qual que foi a incidência da doença cardíaca coronariana entre os que não eram hipertensos. Então, vai ser igual 206 dividido por 1.112. Pronto. Então, nós tivemos aqui, né, uma incidência de 19%. Gente, eu estou colocando aqui só com 2 casas decimais, tá? Mas, na verdade, eu tenho um número maior, tá? Eu vou fazer as contas todas com todas as casas decimais que o Excel me dá aqui, tá bom? Bom, então aqui eu já tenho o risco entre expostos, né, a incidência entre expostos,
e a incidência de não expostos. Então, isso me permite calcular o risco relativo. Vocês lembram o que significa o risco relativo, gente? O risco relativo, ele mede a força da associação, ou seja, por quantas vezes a presença da exposição multiplica o risco dos não expostos. Então, para eu calcular o risco relativo, eu faço uma razão entre a incidência entre os expostos dividido pela incidência entre os não expostos. Por que eu falo que é uma razão? Porque é uma divisão onde o numerador e denominador, um não está contido no outro, são números independentes. Então, aqui é a incidência entre expostos dividido pela incidência de não expostos. Se eu fizer essa conta aqui, então, ó, incidência de expostos à hipertensão dividido pela incidência de não expostos à hipertensão. 2,94, ou seja, a hipertensão, a presença da hipertensão multiplica quase por 3 vezes a incidência dos não expostos à hipertensão. Então, esse risco relativo de 2,94 está dizendo isso, né? A incidência entre os hipertensos é 2,94 vezes a incidência dos não hipertensos. Tá claro isso aqui para vocês, gente? O que nós fizemos até aqui? Incidência de expostos, incidência de não expostos, risco relativo. Tá? Bom, depois disso nós podemos calcular o risco atribuível aos expostos, ou seja, desse total de incidência entre os expostos, que foi de 0,54, 54, 55, né? Seja arredondar aqui 0,55 ou 55%, dessa incidência de 55% que ocorreu entre as pessoas que são hipertensas, qual que é a parte dessa incidência que eu posso atribuir ao fato dele ser hipertenso? Porque, veja bem, quem não tem hipertenso também teve doença cardíaca coronariana, não teve? Aqui, isso aqui é a incidência entre os não expostos, ou seja, tem uma parte da incidência que não depende da pessoa ser hipertensa ou não, né? Então, nesse total de incidência aqui dos hipertensos, tem uma parte dela que aconteceria mesmo que a pessoa não tivesse hipertensão. E a gente, para poder medir essa parte, a gente faz a incidência entre os não expostos, né? Então, a incidência entre os não expostos foi 0,1852, ou 18,5%, tá? Então, desse total aqui, tem uma parte dele, né? Tem uma parte desse total que não depende da exposição. Essa parte que não depende é a incidência entre os não expostos, tá? Então, para eu saber qual que é a incidência atribuível à exposição, tá? A incidência atribuível à exposição é a diferença desses dois. Então, ó, o risco atribuível à exposição vai ser igual à incidência entre os expostos menos aquela incidência que não depende da exposição, tá? Então, que vai ser igual a 0,36. Se a gente quiser aumentar aqui também as casas decimais, só para ver direitinho, tá bom? Então, essa proporção aqui, ó, de 0,36 ou 36%, né, é desses 54,5% de incidência entre os expostos, só 36% é que eu posso atribuir à exposição. Esses 18,5%, eles ocorreriam independentemente da hipertensão, né? Porque essa aqui é a incidência dos não hipertensos. Então, essa incidência aqui eu não posso atribuir à hipertensão. Assim, eu calculo o risco atribuível à exposição, 36,03, né? Então, do total de incidência
dessa incidência de 54%, tá? De 54%, eu posso atribuir ao fato de ser exposto, né? Ser exposto apenas 36%. É como se pegasse o seguinte, gente, ó, desses 22 expostos, 12 tiveram doença cardíaca coronariana, né? Agora, se essas pessoas, qual que é a parte disso que realmente eu posso atribuir ao fato da pessoa ser hipertensa? Então, ó, se eu pegar agora e quisesse ver esse número, vou colocar aqui embaixo, tá? Só para a gente ver, depois eu vou apagar ele de novo. Então, aqui seria igual a incidência atribuível, né, o risco atribuível aos expostos, à exposição, né? Risco atribuível a esses expostos, então, multiplicado pelo total de pessoas que foram expostas à hipertensão, que são 22. Tá? Então, se essas pessoas aqui, se não houvesse a hipertensão, aqui em vez de 12, né, seriam 7,9. Ou seja, desses 12 casos aqui, eu só posso atribuir à exposição 8, né? Porque tem 4 aqui que aconteceriam independentemente da exposição, que é o risco entre os não expostos. Vamos ver qual que seria esse número? Aqueles mesmos 22, né? Igual 22 vezes o risco entre os não expostos, tá? Se aqueles 22 não fossem expostos, quantos casos aconteceriam ali? 4 casos, né? Se eu somar os dois aqui, ó, se eu somar os dois, eu vou ter aqui, se eu diminuir o número de casos decimais aqui só para caber aqui, eu vou ter os 12 casos, tá? Gente, essa ideia do que é a parte do risco que é atribuível à exposição e aqui não é, tá claro para vocês? É aquela história. Por que a gente fala, né? Ó, o tabagismo está associado ao câncer de pulmão, né? Esse é um fato, está bem demonstrado já. Mas nem todos os casos que acontecem de câncer de pulmão em fumantes podem ser atribuídos ao fato dele fumar. Porque tem gente que nunca fumou e que também tem câncer de pulmão. Então, daquele total de câncer de pulmão entre as pessoas que fumaram, tem uma parte que aconteceria mesmo se essa pessoa nunca tivesse fumado, tá? Então, por isso que a gente separa o risco atribuível à exposição, né, e aquela parte que não depende da exposição, que é o risco atribuível entre os não expostos, tá bom? Bom, então, eu posso expressar esse valor aqui também como proporção do risco total. Ó, então eu posso fazer o seguinte, desse total de 0,55, 54, 55, esse número aqui, arredondando para 0,55, desse total de 55%, que depende mesmo da pessoa ter hipertensão, que depende da exposição, é só 36%. Então, eu posso expressar isso agora como proporção. Então, eu vou dizer o seguinte, ó, o risco atribuível à exposição entre os expostos, eu posso apresentá-la como proporção do total do risco. Então, vai ser igual esse 0,36 dividido pela incidência entre os expostos. Então, esse 0,36 equivale a 66% do total de risco entre os expostos, tá? Então, deixa eu aumentar aqui um pouco as casas decimais, tá? Então, por exemplo, ó, só para a gente comparar de novo o que a gente fez aqui. Veja bem,
Então, desse total de 12 casos que ocorreu entre os expostos, ocorreram, né? Ocorreram 12 casos entre os expostos. Desses 12 casos, 66% podem ser atribuídos ao fato da hipertensão estar presente. Então, se eu posso calcular aqui quantos casos seriam atribuíveis da mesma forma. Então, aqui, ó, igual 66% vezes os 12 casos. Ó, chegamos nos mesmos 8 casos que nós chegamos ali, né? Chegamos no mesmo resultado de novo. E não podia ser diferente, né? Se der diferente, está errado, né? Nós estamos simplesmente chegando ao mesmo resultado por caminhos diferentes, tá? Então, aqui, se eu pegar o risco atribuível proporcional, risco atribuível aos expostos como proporção, e multiplicar pelo número de casos que estão aqui, eu vou encontrar quantos casos eu diminuiria se a hipertensão fosse retirada, se ninguém fosse hipertenso. Eu retiraria 8 casos, sobrariam 4. É o mesmo resultado que nós obtivemos aqui. Ok, gente? Bom, aí tem uma coisa importante. A gente calcula também, principalmente quando a gente está falando em impacto populacional, a gente pode calcular o risco atribuível populacional, ou seja, do total de casos que ocorrem na população, qual é a proporção que eu posso atribuir à exposição? Tá? Então, como é que a gente faz esse cálculo? Tá? Como é que a gente faz esse cálculo? Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho para baixo. Para fazer esse cálculo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a incidência total, né? A incidência total, gente, a incidência total, nós estamos falando da mesma população, né? A incidência total de doença coronariana, ela vai ser igual em todos os grupos aqui, né? Que eu tinha 1.112 pessoas, das quais 218 tiveram doença coronariana. Os níveis de exposição foram diferentes, mas o total de pessoas doentes é o mesmo, né? Para cada exposição, eu tive uma distribuição diferente entre expostos e doentes, expostos não doentes, mas o total, a incidência total é a mesma população o tempo todo. Então, aqui vai ser, a incidência total vai ser igual 218 dividido por 1.112. O que vai dar aqui uma incidência de 0,1960, alguma coisa, 19,6%. Como é que eu calculo o risco atribuível populacional? O risco atribuível populacional eu calculo da seguinte forma. Ó. Eu vou ter a incidência total, né? Então, o risco atribuível populacional, como nós vimos na formulazinha lá, é a incidência total, a incidência na população, menos a incidência entre não expostos, dividido pela incidência total. O que é isso, gente? Quando eu faço a incidência total menos a incidência entre não expostos, o que sobra? Se eu tenho a incidência total e eu tiro a incidência entre não expostos, o que sobra de incidência é a incidência entre os expostos, né? É o que vai sobrar. E aí eu vou dividir isso pela incidência total. Então eu vou ver qual que é o percentual da incidência total que pode ser atribuída à exposição. Então aqui vai ser, ó, qual que foi a incidência total? Vai ser igual, então, a incidência total, que é 0,1960, menos a incidência entre não expostos foi quanto? 0,1852 aqui, né? Então vai ser isso aqui. Não,
P20 menos a incidência entre não expostos. E esse resultado eu vou dividir pela incidência total de novo. Então, essa diferença aqui, desculpa, essa diferença, ela significa o quanto da incidência total que depende da exposição, porque eu tirei da incidência total a incidência dos não expostos. Então, a incidência que sobrou aqui é aquela que depende da exposição. Então, eu vou pegar a incidência, a parte da incidência na população, que depende da incidência entre os expostos, né, que é o que sobrou aqui, e dividir pela incidência total. Então, ele vai me dar em termos percentuais, né? Deixa eu pôr isso aqui como... Deixar isso aqui primeiro como número. Então, aqui, ó, a incidência, o risco atribuível populacional, né? Então, aqui, ó, de novo aqui. Incidência total, 19,6, menos incidência entre os não expostos, dividido pela incidência total. Então, vai dar 0,55, tá? Então, está dizendo aqui para a gente, ó, 55% da... 55 não, 5,5%, né? 5,5% da incidência 5,5% da incidência total, né, do total de casos que ocorreram na população, deixariam de ocorrer se eu retirasse o fator de risco. Tá? Então vamos ver aqui, só para a gente saber, ó, qual que é a proporção de pessoas da população que tem hipertensão. Né, que é a prevalência desse fator de risco. A prevalência desse fator de risco aqui foi de 22 indivíduos, né, em 1.112. Tá? Então, a prevalência do fator de risco é bem baixinha, né? É de 1,98. Então, gente, olha aqui. O que ele está me dizendo aqui? Se eu tirasse totalmente a exposição, né, se ninguém fosse exposto, quantos casos de doença coronariana eu diminuiria na população? Eu diminuiria 5,5%. Então, só para a gente ver quanto é que dá esse número, vamos ver aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Igual. São quantos casos que ocorreram? 218, né? Não é isso? ,5%. Nós tivemos aqui quantos casos de doença coronariana? 218. Desses 218, quantos deixariam de ocorrer? Esse número tem que dar esse mesmo valor aqui. Se não der, eu fiz alguma coisa errada. Tá? Vamos ver lá. 200... essa aqui vai dar mais do que 8. Henrique. Oi. Tudo bem? Eu acho que esse cálculo de risco atribuível populacional dá 5,5% mesmo. Acho que para mim tem que dar aproximadamente 3,6%. Vamos, só se eu pus o número errado aqui. Vamos ver, né? Ó, vamos ver, vamos fazer de novo aqui. Eu também estou desconfiando dele. Falei, não, isso aqui não vai dar. Vamos ver aqui. Como é que eu fiz esse... Ops. Ó, vamos tentar aqui de novo. Qual que é a incidência populacional? 22 sobre 1.112, não é isso? Tá certinho aqui. A incidência populacional vai ser igual... foi aqui que eu calculei a incidência. Vamos calcular a incidência populacional de novo. Igual 22, que foi o número de... Ah, não, gente. Claro que está errado.
Eu estou fazendo aqui lá é outra coisa. Eu tenho que pegar a incidência populacional. Aí a incidência populacional foi igual 218, né, dividido por 1.112. Ups. Igual 218, que foram os casos totais, divididos por 1.112. 19,6. Tá certo, tá? Essa aqui é a incidência populacional. A incidência entre... Isso aqui está calculado certo? Deixa eu ver aqui. Tá, isso aí tá certo. Tá certo? 206. Não, isso aqui tem incidência entre não expostos? Não, tá errado, gente. Peraí, quanto que tá dando valor aí? Não, tá errado aqui, eu tô vendo a conta aqui, tá errada. Aqui. A incidência entre os não expostos, aqui está calculado errado. Eu tô falando, não, tem um trem errado aqui. Aqui tem que ser igual. Incidência entre não expostos vai ser igual 206, que são os não expostos, né? Os casos entre não expostos, dividido por 1.090 e não por 1.112. Estava errado ali. Tá. É esse aqui, ó. Esse aqui que é a incidência entre não expostos. É esse dividido por esse. Eu tinha colocado aqui, ó, por isso que deu errado. O risco relativo aqui vai ser igual, aí aqui tá certo, né? Esse dividido por esse está certo. Agora vamos ver aqui. Incidência em risco atribuível, está certinho, né? Incidência entre expostos menos incidência de não expostos. Esse aqui também está certinho, que é esse dividido por esse. E aqui agora, esse aqui não. Então aqui agora vai ser igual o risco atribuível populacional, vai ser igual a incidência total, menos a incidência entre não expostos, dividido pela incidência total. Agora sim. O erro estava aqui em cima, ó. Eu tinha colocado esse dividido por esse, é esse dividido por esse, tá? Então aqui tá certo e essa aqui também tá certo, tá? Então agora, se eu for calcular o número de casos, aqui o risco atribuível populacional, ou seja, qual que é o percentual do risco que eu posso atribuir ao fato dele ser exposto, vai ser o quê? Qual que é o total de casos que aconteceram? 218, né? Então aqui, ó, vai ser igual 218, que é o total de casos na população, multiplicado pelo risco atribuível populacional. Ó, deu os mesmos 7,84 casos. Tá? Gente, o que eu fiz para vocês entenderem aqui isso? Olha, se eu estou procurando o risco atribuível à exposição, os únicos casos que podem diminuir por eu retirar a exposição são aqueles que são atribuíveis à exposição. Não tem jeito de eu reduzir outros casos que não sejam aqueles que dependem da exposição. Então, ó, se ninguém fosse hipertenso, eu iria diminuir os mesmos números o mesmo número de casos, né, que eu iria reduzir, né, se eu tirasse os da exposição aqui ou aqui, tá? Então, o risco atribuível à exposição, o que pode diminuir são só aqueles casos que dependem da exposição. Se eu tirar a hipertensão,
só vão reduzir aqueles casos de doença coronariana que eram devido à hipertensão. Então, por qualquer caminho que eu entrar, eu tenho que achar o mesmo número, tá? O que a gente está vendo aqui de importante? Depois vamos fazer os outros, você vê, ó. Esse aqui, ele tem uma força de associação grande, não tem? Olha aqui, o risco, a incidência de doença cardíaca coronariana entre os hipertensos é muito alta, é 50, mais da metade, né? 55%, tá? Comparando com os que não têm doença coronariana, eu tenho aqui também um valor muito alto, né? Eu tenho aqui 2,89, quase 3 vezes o risco atribuível, o risco relativo, né? Mostra uma força de associação grande. Mas, no final, a redução de casos é pequena, porque, em termos da população, só 3,6% da população, dos casos é que vai reduzir. Isso tem a ver com a pequena prevalência do fator de risco, tá? Olha aqui, o risco individual é muito alto, ó. Ele tem uma incidência de 54,5%, a força da associação é grande, o risco entre os expostos é 3 vezes o risco dos não expostos, quase, mas o impacto é pequeno. O impacto da retirada é pequeno. Por quê? É um fator de risco pouco prevalente, né? Só 1,98% das pessoas têm hipertensão. Tá? Bom, vamos ver. Até aqui, ok, gente? Hein, turma? Henrique, Oi. eu só não entendi essa questão da prevalência. O que ela significa. Tá, eu vou isso aqui é só te mostrando que é o seguinte, ó. Pouca gente, a hipertensão, do ponto de vista do risco individual, ela aumenta muito o risco, né? Quem é hipertenso tem 3 vezes mais chance de ter doença cardíaca coronariana do que os que não são hipertensos. Porém, como esse risco, como a proporção de pessoas com hipertensão é pequena na população, o impacto da retirada da hipertensão também vai ser pequeno. Vamos ver os outros aqui que vai ficar mais claro isso para a gente ver. Eu acho que ver se vai dar certo isso aqui. Se eu vier aqui e fizer copiar essas fórmulas, ver se vai dar certinho para ele calcular o resto. Ah, tá. Não deu porque faltou essa. Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Pronto. Só esse aqui que é diferente, eu tenho que calcular aqui ainda, né? Então aqui, ó, vamos ver se deu certo. Ó, aqui, agora eu estou vendo aqui, ó, doença, eu estou vendo aqui a cardiomegalia, qual que é o impacto na incidência de doença cardíaca coronariana, tá? Então aqui, ó, eu tenho a incidência entre os expostos, eu tenho 40, entre os expostos, né? A exposição agora é o quê? Cardiomegalia. Eu tenho 111 com cardiomegalia, dos quais 41 tiveram doença cardíaca coronariana, tá? Então, essa incidência aqui, ó. Esse dividido por esse, certinho, né? Aqui a incidência dos não expostos. Então, tá aqui, ó. Entre os não expostos, dos 1.101 não expostos, 177, não, dos 1.001 que não tinham cardiomegalia, 177 tiveram doença cardíaca coronariana. Então, que deu aqui uma incidência de em torno de 17, 18%, né? E aqui o risco relativo, você vê, o risco relativo aqui é menor, né? Agora, se eu calcular a proporção de pessoas que têm cardiomegalia nessa população, vai ser 111 dividido por 1.112, né? Então, aqui eu já tenho uma prevalência do fator de risco de 9,98, 10%. Então, olha aqui, a incidência
é menor, a incidência entre expostos é menor, a incidência não exposta também é menor, o risco relativo é maior. Mas quando eu vou olhar o impacto quando eu vou olhar aqui o risco atribuível, né? O risco atribuível populacional, deixa eu ver se está certinho, ó. Incidência populacional menos incidência entre não expostos dividido pela incidência populacional, tá? Aqui, então, ele encontrou um risco, né? Um risco atribuível populacional de quase 10%, né? 9,8%, tá? E ele tem aqui o fator de risco, ele já é muito mais presente do que esse. Aqui era 2%, aqui é quase 10%, né? Então, aqui, um risco individual menor, né? Aqui o risco relativo foi 2,89, aqui é 2,09. Como esse fator de risco está mais presente na população, o impacto dele em termos de retirada de casos é maior, tá? É como se eu pegasse aqui, ó, quantos casos ocorreriam, né? Em vez de ocorrer quantos casos iriam diminuir, né? Esse aqui é o risco atribuível populacional. Então, desses 218 casos, 218 casos que tem aqui, vamos por aqui, quanto é que você deixariam de ocorrer? Igual esse aqui, vezes o risco atribuível populacional, né? Eu teria uma redução de 21 casos aqui, tá? Então, um risco menor com uma presença maior, um fator de risco que tem um efeito menor, mas tem uma maior proporção da população, ele vai gerar uma redução maior do que esse que tinha, né, um risco de 2,89, mas que era muito raro na população. Se a gente fizer a mesma coisa agora para o tabagismo, o que a gente vai encontrar aqui? O tabagismo, nessa população, ele tem uma presença muito grande, né, gente? Quase 72% da população é fumante. Eu chutei feio aqui, né? Só para a diferença ficar clara. Olha aqui. O risco individual, a incidência é a menor de todas, ó. Incidência entre os expostos, 23%. Incidência entre não expostos, 12%, né? Risco relativo, 1,91. Mas, como ele tem uma presença muito grande, o risco atribuível, né? Como ele tem uma presença muito grande, esse fator, o tabagismo, tem uma presença muito grande na população, ele gera um número de casos maior do que um risco maior, né? Mas que tem uma pequena presença na população. Então, nesse caso aqui, o risco atribuível proporcional é de 39,5%. Isso, então, geraria uma redução igual 218 multiplicado pelo risco atribuível na população, né? Eu reduziria 86 casos. Por isso que quando a gente pensa em ações de saúde pública, eu não posso me guiar só pela força da associação. Se eu tenho uma doença, se eu tenho um fator de risco que aumenta muito o risco individual, mas ele é pouco presente na população, isso vai gerar menos casos da doença do que um fator de risco que tem um risco individual menor, mas que é muito presente na população.
Então, nesse caso aqui, ó, qual das ações que a gente iria escolher? Vamos deixar aqui só o inteiro. A retirada da hipertensão, né? Vamos fazer essa conta aqui. Tá? A retirada da hipertensão, se não tivesse hipertensão aqui, se ninguém fosse hipertenso, a gente reduziria 8 casos de doença cardíaca coronariana. Se a gente retirasse a cardiomegalia, investisse na cardiomegalia e conseguisse tirar completamente, a gente diminuiria 21 casos. E se a gente investisse no tabagismo e conseguisse, né, zerar o tabagismo, a gente diminuiria 86 casos. Ok? Essa é a medida que a gente usa muito no planejamento em saúde pública. É mais importante eu cuidar de um risco, de um fator de risco que tenha um impacto individual menor, mas que tenha uma grande presença na população, porque isso vai gerar um número maior de casos do que um risco muito alto que acomete pouca gente. Essa, gente, é a base da intervenção baseada no que a gente chama de intervenções populacionais, quando comparada, né, a maior utilidade das intervenções populacionais quando comparadas com as exposições baseadas no alto risco. Por exemplo, se eu quero reduzir as mortes por infarto agudo do miocárdio, o que é mais importante? Pegando um fator que é importante, que é a hipertensão, né? O que é mais importante? Eu focar naquelas pessoas com pressão muito alta, né? E tentar reduzir a pressão delas, a pressão arterial delas, né? Então, eu vou focar em identificar os hipertensos graves, fazer tratamento, né, medicação, mudar a dieta, ter uma ação concentrada naqueles que são muito graves. O que vai me dar maior impacto? Ou eu pegar fazer uma ação voltada para a população como um todo, baseada na mudança de hábito, né, no consumo de sal, no tabagismo, na atividade física, né, no sentido de focar não só naquelas pessoas que já têm uma hipertensão grave, mas eu pegar aquele grupo intermediário, aquelas pessoas com hipertensão leve e moderada, né? Qual que vai me dar mais resultado em termos de redução do risco de infarto? O que acontece nesses casos? Se eu for para a população de alto risco, obviamente, naquele grupo ali, né, cada um daqueles indivíduos, eles têm um risco maior de ter um infarto do que os que têm pressão arterial moderada ou leve. Mas o problema é que o grupo de hipertensão grave, apesar do risco individual ser muito maior, é um grupo pequeno, quando comparado com o grupo de hipertensão moderada e leve. Você tem um grupo de pessoas muito maior no grupo de hipertensão moderada e leve. Com isso, o que pode acontecer?
esse grupo de hipertensão moderada e leve, ele vai gerar muito mais casos de infarto do que o grupo de alto risco. O risco individual é maior, mas a população é pequena. Quando eu pego a população com hipertensão moderada e leve, o risco é menor, mas a população é muito maior. Isso está num texto que tem aí no cronograma, tem um texto do Geoffrey Rose, que chama Indivíduos Doentes, Populações Doentes. Esse é um texto que é muito importante vocês lerem. Esse mesmo conteúdo tem naquele livro que já está disponível para vocês também, que é o livro Estratégias da Medicina Preventiva. Tá? Eu vou recordar deixa eu buscar aqui uma apresentação. Só para a gente ver rapidinho isso aqui, vocês viram no primeiro período, a gente falou um pouquinho disso, né? Vocês estão lembrando disso aqui? Nada, né? Oh, meu Deus. A gente teve aula disso nesse agora também, né? Eu mostrei isso para vocês de novo. Claro, quando a gente estava falando de... foi agora que eu falo isso no primeiro também. Então, aqui, ó. Vocês estão lembrando isso aqui, então? Né? O que a gente vê aqui? Qual que é a estratégia da medicina, se você quiser? Não é eu ficar tentando tratar só esse pedacinho aqui. Me concentrar nesse pedacinho. Não quer dizer que nós vamos abandonar o pessoal de alto risco, tá? É importante cuidar deles. Mas esse grupo aqui é tão maior que mesmo com o risco... Martinho, eu te digo daqui um pouquinho, estou vendo aula. Até já. Esse grupo... Cadê o grupo? Esse grupo aqui, ele é tão mais numeroso que mesmo ele tendo um risco menor individualmente, ele vai gerar muito mais casos do que esse grupo que está aqui. Por isso que fazer a abordagem populacional, ela tem um impacto muito maior. Né? Por quê? A maioria dos casos, isso que é que eles chamam de paradoxo da prevenção, né? São dois aspectos. Um é que é esse, né? Que a maioria dos casos não vem do grupo de maior risco, né? O grupo de maior risco individual é esse aqui, mas a maioria dos casos vem daqui. Por quê? O risco individual é menor, mas a quantidade de pessoas é muito maior. Então, em termos de saúde pública, o meu critério para definir o que eu vou fazer, né, se eu tenho que priorizar, eu tenho que pensar naquele fator de risco cuja retirada vai fazer a maior redução de casos. Vai me dar a maior redução de casos. Se eu me concentrar só nesses casos, eu vou salvar algumas vidas também. Mas se eu deixar essa população aqui sem o cuidado, né, sem a intervenção, eu vou fazer com que mais gente venha para cá. E mesmo aqui, o risco sendo menor, muita gente, o número de pessoas que vai ter um desfecho grave vai ser muito grande, maior do que o que será gerado aqui. Então, essa é uma dessas questões fundamentais. A maioria dos casos não vem do alto risco, vem do médio risco, onde você tem uma população maior, mesmo ela tendo um risco individual menor. E o que a gente está interessado é em reduzir o número de eventos graves, né? Do total, de reduzir os eventos graves. Então, eu vou ter um impacto maior
quando eu trabalho com a população como um todo e não quando eu me foco só no alto risco. Só no alto risco. Tá? Então é importante vocês lerem esse artigo, porque para o médico, né, e para o trabalho que a gente faz no dia a dia, é importante a gente ter essa ideia de qual que é o impacto populacional e o impacto só do grupo de alto risco. A gente não pode desleixar o risco moderado, porque é dali que vem a maioria dos casos. Aí tem um outro problema que é terrível para a gente trabalhar com a prevenção. O cara que está ferrado, o cara que tem uma hipertensão grave, que já teve alguns eventos graves, é muito mais fácil você convencê-lo de fazer algumas mudanças, né? O cara que já teve um infarto, é provável que ele tenha uma aderência maior ao tratamento do que o cara que não teve um infarto, né? Que ele deixe de fumar. Tem casos, eu tive o meu sogro mesmo, morreu muito jovem, com 53 anos, ele fumava muito, né? Ele teve um infarto devastador. E olha que logo que ele teve um infarto, ele ainda fumou um pouco. Depois ele teve um outro, aí ele parou de fumar. Mas morreu muito jovem, morreu com 53 anos de idade. Tá? Então, mas as pessoas que já estão na situação mais grave, é mais fácil elas toparem os tratamentos, as mudanças de estilo de vida, do que aquelas pessoas que ainda não estão aí. Mas é daqui que eu tenho que trabalhar. É igual o cinto de segurança, né, gente? A abordagem populacional, ela traz uma outra dificuldade, que é essa. Eu tenho que pegar pessoas que não estão se sentindo doentes e convencê-la a mudar o seu estilo de vida para evitar um futuro problema. Esse é o outro paradoxo, né? Que eu tenho que fazer todo mundo mudar, toda essa população aqui do azul mudar seu estilo de vida, para evitar que no futuro eles tenham um desfecho grave. E a grande dificuldade disso, então, por isso que o médico, para atuar na prevenção e na promoção da saúde, ele tem que estar muito bem embasado, porque é muito mais fácil se lidar com esse grupo aqui. Esse grupo aceita mais as coisas. Esse outro aqui vai ser mais difícil. Mas é daqui que vai sair a maioria dos casos, não é daqui. Né? Então você vai ter que convencer uma pessoa a mudar o estilo de vida dela. E se tudo der certo, o que vai acontecer? O que acontece, gente, se a nossa prevenção for funcionar? Não acontece nada, o cara continua bem. Esse é o outro problema da prevenção. Porque o nosso objetivo é o não evento. Né? O não evento. Então, imagina uma pessoa, um cara que você começou a tratar dele lá na atenção primária, quando ele ainda tinha 20 e poucos anos, depois ele continuou frequentando aquele mesma unidade de saúde, você acompanhou, você orientou, você olhou a pressão dele toda vez, o diabetes, orientou a alimentação, convenceu ele a não fumar, e esse cara vai chegar ali aos 70 anos, aos 80 anos, bem, né? Tranquilo. Ele vai lembrar de você? Talvez, né? Talvez. Poxa, gente, ó, cheguei até aqui sem nenhum problema, porque o meu médico lá me ajudou, me orientou, tratou as coisas rapidamente, sempre me orientou a manter o peso, a atividade física, não fumar, alimentação. Tá bom, tô chegando, teve um envelhecimento, uma vida saudável, um envelhecimento saudável, né? Vai ficar bem. Esse cara, se tudo der certo, ele não aconteceu nada, a vida dele seguiu como estava sendo. Né? É aquela história que eu já contei para vocês. Se você estiver trabalhando na urgência, daqui a uns 10, 15 anos, você está lá na urgência, você vai chegar em casa e contar para o seu filho, ó, hoje salvei uma vida. Chegou um paciente de 55 anos, estressado, fumante, sedentário, teve um infarto, eu consegui fazer imediatamente, ele chegou rápido no hospital, nós fizemos as medidas das enzimas e confirmamos que era um infarto, fizemos o tratamento imediato, fiz um stent, recuperei lá a coronária e ele está bem. E vai ficar bem muito tempo. Poxa, para esse cara, ele vai te achar que você salvou a vida dele. Salvou mesmo, né?
a família dele vai ser eternamente grata. Ele, daqui a 20 anos, vai falar, ó, eu estou aqui hoje, porque há 20 anos atrás, o doutor fulano de tal fez o diagnóstico rápido, fez a intervenção correta, depois desse susto eu mudei minha vida, eu comecei a fazer atividade física, parei de fumar, mudei meu estilo de vida, fiquei uma pessoa mais tranquila, perdi peso, estou muito melhor hoje. E devo isso ao doutor fulano de tal que estava lá na urgência e me salvou. Só que desses, né, você vai salvar alguns, e muitos você não vai conseguir salvar, vão morrer. Mas esse que você pegou ele no caso grave e fez esse trabalho bem feito, vai ficar marcado. Aquele que você fez um trabalho tão bem feito, ou mais bem feito ainda, que ele nunca chegou a ter um infarto, talvez ele não perceba. Então, para a gente ter a convicção de trabalhar com promoção da saúde, com prevenção de doenças, a gente tem que ter essa compreensão sobre como é que as coisas funcionam. Por que é tão importante a gente fazer esse trabalho continuado, né? Principalmente quando a gente trata de doenças crônicas não transmissíveis, esse trabalho continuado de promoção da saúde, porque é a forma mais eficaz que a gente tem de evitar os casos fatais, os casos graves das doenças crônicas não transmissíveis. É trabalhando com a população de risco moderado, né? E não só com a população de risco muito alto. Trabalhar com a população de risco moderado é sempre mais difícil, porque ela não tem o medo. Ali, se a gente for pensar, gente, para não ir muito longe, né? O cinto de segurança levou décadas para ser realmente respeitado no Brasil. Eu já devo ter contado essa história para vocês, já que eu conto sempre, que quando eu era bem jovem, quando começou a ser obrigatório o cinto de segurança em carro, tinha o cinto de segurança, mas ninguém usava. Tinha um acessóriozinho que era uma capinha de napa, né, um tipo de couro, um couro sintético, que era usado para guardar o cinto de segurança. O cinto de segurança do carro do meu pai, ele ficava enfiado assim dentro do banco para ninguém usar. Eu, não vai estragar isso aí se usar. Era feito para não usar. Só já muito mais depois, né, anos 90, já que começou um trabalho mais efetivo, multa, aí o cinto de segurança começou a ser usado para valer. Hoje todo mundo usa porque, agora até usa pelo hábito mesmo, mas no início é porque a multa era grande, né? Então foi preciso ter uma punição para as pessoas usarem. O que a gente vê agora também com a Covid? Principalmente quando você tem um conflito de informação muito grande, né? Onde você tem o governo central falando contra as medidas de prevenção, contra as medidas de afastamento, uso de máscara, né? Gente que vai para a televisão falar que máscara faz mal para a saúde, etc, etc. É claro que isso causa uma dificuldade enorme, né? Quantos casos nós já vimos de pessoas que tinham esse tipo de comportamento, aí adoecem ou perdem um parente muito próximo, e aí que vão mudar a forma de agir, né? Porque enquanto o fato não está acontecendo, a prevenção, ela precisa de convencimento. Por que hoje em dia tem gente que não quer vacinar? Porque não tem mais ninguém morrendo de sarampo, ninguém morrendo de tétano, ninguém morrendo de difteria, ninguém tendo poliomielite, ninguém tendo varíola. Né? Enquanto essas doenças eram importantes e muito presentes, ninguém tinha dúvida. Todo mundo vacinava, porque você via criança morrendo de sarampo todo dia. Você via as pessoas morrendo e sofrendo muito com a varíola sempre. Você tinha aquele bando de crianças com sequela de poliomielite. Né? Hoje você vê poucos adultos, né? Por quê? Isso já tem décadas que a gente não tem mais transmissão de poliomielite no Brasil. Mas quando eu era criança, nas escolas todas, na minha sala, no grupo, tá, tinha gente que usava aparelho, porque ele tinha tido paralisia infantil, era muito comum, né? Até a década de 80, você tinha epidemias enormes de sarampo. A cada 2 anos você tinha uma epidemia de sarampo, né? Era o tempo de você ajuntar os susceptíveis. Então nasciam aquele tanto de menino, aí tinha um surto de sarampo. Aí passava 1 ano, 2 anos,
acumulando susceptíveis. Aí tinha outro surto de sarampo. Depois, com a vacinação, acabou. A varíola a gente vacinava anualmente. Vacinava nas escolas, vacinava nas ruas e assim por diante. Hoje, essas doenças estão controladas. Então, hoje tem muita gente que fala contra a vacina. E é fácil ser contra a vacina quando não tem ninguém morrendo. Né? Aí é fácil falar contra a vacina. O difícil é fazer isso quando você tem milhares e milhares de casos todos os anos com uma mortandade muito grande ou com sequelas graves como a da poliomielite, né? Se vocês forem ver fotos do passado, aí, do início da poliomielite, quando a poliomielite antes de ter vacina, eram coisas terríveis. Tem uma foto que é assim, quando os caras inventaram o pulmão de aço, era um equipamento para poder manter a respiração de crianças com poliomielite. Só que não tinha saída, não tinha cura, não tinha tratamento, né? Então essa era a situação. Bom, quando a gente então está trabalhando essa forma de análise aqui, para a gente ver qual que é o impacto disso, é exatamente para a gente poder ter escolhas de intervenções que vão gerar maior efeitos, né? E a gente sempre pensando na abordagem populacional. Os casos que vão diminuir são sempre aqueles relacionados ao fator de risco. Né? Quando você tira o fator de risco, só vai diminuir esses casos. Só que a gente não sabe, não tem, ninguém nasce com um carimbinho na testa falando, ó, esse cara aqui vai ter infarto. Você pode até conhecer os fatores de risco, mas você não pode ter certeza quem vai ter um infarto ou não. Então você tem que fazer o quê? Trabalhar com a população inteira, tentar, né, fazer aquela história de trazer o risco mais para baixo, puxar a média da pressão arterial mais para baixo, para então poder ter um impacto grande na redução da ocorrência de alguns desfechos, né? Como o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular encefálico. Ok? Então, o risco atribuível é o indicador que a gente usa para o planejamento das ações de prevenção e de promoção da saúde. Não é só porque a gente acha bonito falar que comer fruta, fazer atividade física e não fumar é legal. É porque isso tem impacto real sobre a vida das pessoas e sobre as taxas de mortalidade. Gente, essa ideia está clara para vocês? Hein, Diogo? Tá sim, professor. Essa semana eu falei para vocês que eu estava dando um curso para o pessoal da Secretaria de Saúde, né? Eu já tinha dado um módulo para eles durante as férias, né? Esse é o terceiro módulo. 2 foram durante as férias e teve esse agora. E eu achei muito interessante isso que vocês estão aprendendo aqui muito semelhante ao que eu dei para eles, estou dando para eles nesse curso, na parte de epidemiologia. Tem vários assuntos nesse curso, né? Eu tinha começado com eles, igual eu comecei com vocês, lá no primeiro período, com os cálculos de estatística, né? A gente vendo lá. Gente, tem alguém com a câmera aberta, com o guarda-roupa aberto aqui. Oi, parou aí, gente? Ai, será que eu perdi? Oi, estão me ouvindo? Deu uma travada aqui. Estamos. Vamos, pronto. Você travou aqui. Bom, aí esse fiscal, ele é fiscal sanitário, tá? Então, eu tinha mostrado para eles aqueles mesmos exemplos que eu mostrei para vocês da curva normal, e aquele da redução o quanto, né? Se eu fizesse uma campanha para reduzir o consumo de sal e aquilo diminuísse tantos pontos lá da hipertensão, o quanto que eu diminuiria se eu diminuísse lá alguns pontos, alguns milímetros de mercúrio na média da hipertensão, da pressão arterial da população, qual que seria o impacto na hipertensão, né? Aí esse cara que é fiscal sanitário, ele me contou essa história que eu achei muito interessante. Ele falou, ó,
eu sou fiscal sanitário, Belo Horizonte tem uma lei municipal que restringe, né, que no restaurante não pode ter saleiro na mesa. A pessoa, se quiser, ela pode pedir o sal, ou o sal pode ficar num sachê, né, fora da mesa, a pessoa pode ir lá e buscar ou pode pedir para o garçom. Não é proibido colocar sal, mas é proibido o saleiro ficar na mesa. Se o cliente quiser, ele pede e aí alguém vai trazer para ele um sachê ou um saleiro para ele usar, né? Então, ele me falando isso, que ele, como fiscal sanitário, ele sempre cobrava isso. Cobrava isso quando ele fazia uma vistoria sanitária no restaurante. Mas ele não entendia por que isso ia impactar a hipertensão e as consequências da hipertensão. Então, nesse modo passado, ele contou essa história. Falou, olha, eu trabalho há anos, eu cumpro essa regra, mas eu não sabia por que eu fazia. Agora eu entendi por que eu tenho que fazer. Então, eu vou continuar fazendo com mais empenho ainda. Então, a gente entender o porquê que as coisas funcionam ou deixam de funcionar é muito importante, não só para que a gente tenha condição de aderir a uma determinada forma de prevenção ou não, né? Mas que também, no caso do médico, que ele saiba explicar para o paciente por que é importante fazer aquilo. Né? Para o seu paciente, para o seu usuário, né? Que às vezes o cara nem está doente, ele precisa ir no médico antes de estar doente, né? A ideia é essa, né? Mas a gente tem que entender como é que são esses mecanismos, por que eles funcionam ou por que eles não funcionam, para que a gente possa, numa ação que já é muito difícil, que é convencer uma pessoa que não está sentindo nada, que ela precisa mudar alguma coisa na vida dela, né? E às vezes deixando de fazer coisas que ela gosta, né? De comer bastante gordura, de fumar, né? De beber, de ficar paradão, assim, não fazer atividade física, você tem que convencer as pessoas, às vezes, mudarem o seu estilo de vida. Então, é importante que a gente saiba explicar o porquê que as coisas funcionam e como elas funcionam. Tá? E isso aí, e esse exemplo desse cara eu achei muito interessante. Ele contou isso e falou, que bom que está servindo realmente para alguma coisa, nós não estamos só conversando fiado aqui. Bom, tem outra forma de usar também essa história aqui do risco atribuível, que é para o cálculo da eficácia de vacina. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Só um minutinho. Nós vamos fazer agora o cálculo de eficácia de vacina para a gente ver como é que a gente usa o mesmo conceito de risco atribuível. Tá? Só um minutinho, deixa eu pegar aqui um exemplo. Tem aqui o cálculo de eficácia de vacina e tem outro aqui que é o cálculo de eficácia. Eu já dei esses textos para vocês? Deixa eu ver aqui. Eu já dei esses textos para vocês? Foi um que eu escrevi. Passa pra gente. Você não passou, não. Eu vou passar para vocês. Esse tem três. Tem um falando de. Como é que chama aquele negócio? Imunidade de rebanho, ou imunidade coletiva, e dois falando de vacina. Eu vou colocar um aqui agora para a gente fazer o exercício e depois eu passo os três para vocês. Foi uma coisa que eu fiz mais assim, para os alunos mesmo, né? Que estavam todo mundo discutindo a eficácia de vacina, e é engraçado que muitas das pessoas que falaram sobre a eficácia de vacina nesses períodos aí, muita gente explicava errado. Pessoas, gente boa, porque não é porque as pessoas não. É porque é um cálculo que ele não é muito comum. Tá? Então, olha aqui, isso aqui é um exemplo de uma vacina, tá? Eu vou ver se eu consigo colocar isso aqui. Vocês estão enxergando isso aí? Estamos sim. Não, né? Então, olha aqui. Eu vou colocar esses números ali na planilha só para a gente poder ver. 44, 442, 486, doente, não doente, total. E aqui, 24, 125,
149. Tá? Bom, deixa eu colocar isso aqui na planilha e a gente faz juntos. Então, aqui ele está mostrando o seguinte, ó. Grupo vacinado, grupo placebo, e a incidência da doença. Isso aqui era uma vacina para... Deixa eu até ver que vacina que era isso aqui. Para rotavírus, uma vacina de rotavírus, tá? Depois nós podemos fazer com os da coronavírus também. Então, ó, vamos voltar aqui. Ó, então... tá aqui, ó. Eu tenho aqui um exemplo aqui. Bobagem. Olha aqui, vamos pegar esse exemplo aqui. Vacinados, não vacinados e os totais, tá? Deixa eu apagar um bocado de coisa aqui só para a gente... Então, aqui, ó. Eu pegando aqui, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho aqui um grupo de... São 5.000 pessoas que foram vacinadas e 5.000 pessoas que não foram vacinadas, que é a vacina e o placebo, tá? Então, aqui, ó, eu tenho a incidência entre os vacinados e a incidência entre os não vacinados. Quando eu faço o cálculo de eficácia de vacina, se eu falar para você assim, ó, a eficácia da vacina é de 50%. Como é que você interpreta isso? Hein, gente? Se eu falar para você o seguinte, ó, a vacina tem uma eficácia de 50%. Como é que você interpreta isso? Eu vou sortear alguém para falar para mim aqui, então. Igor Freitas. Você está aí, Igor? Agora começa a sessão espírita, né? Igor, você está aí, Igor? Faça um sinal. Igor. Igor está aí, gente? Você está entre nós, Igor? Olha só. Juan, você está aí, Juan? Juan. Gente, eu posso entender que... Juan respondeu aí, professor. Mas você responde esse trem, eu não vejo. Fala. Mostra uma voz. Está no chat aí. Está no chat. O que ele respondeu? Deixa eu abrir o chat aqui. Ô, professor, está me escutando? Tô. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Juan? Quer dizer que ela reduziu em 50% o número de casos quando está em exposição com o vírus? Você está falando o seguinte, que 50% das pessoas 50% das pessoas que estão vacinadas não pegarão a doença, é isso? Tenho 10 pessoas que entraram em contato com o vírus. Aí a vacina vai reduzir, 5 pessoas que vão, geralmente a interpretação é essa. Se eu falo que uma vacina tem 50% de eficácia, as pessoas entendem, não. De cada 100 pessoas vacinadas, 50 vão ficar protegidas. É assim que vocês entendem? É isso, Juan? Ô, gente, não precisa acertar, né? Eu também acho que é assim, professor. A interpretação que normalmente as pessoas dão é essa, porque isso é mais intuitivo, né? Se a eficácia é de 50%, quer dizer que de cada 100 pessoas vacinadas, 50 estão protegidas. Mas não é isso que a gente faz o cálculo da eficácia de vacina. Primeiro porque eu não poderia fazer um estudo desse tipo. Para eu poder fazer um estudo para ver isso, né, qual que é o percentual da população que vai ser protegida, o que eu teria que fazer? Eu pegaria metade pegar aqui, né, em 10.000 pessoas, metade eu ia dar a vacina, na outra metade eu ia dar o placebo, e aí eu ia expor todas as pessoas, né, ao vírus da mesma forma. Eu teria que garantir que ele foi exposto para eu ver qual que é o percentual que adoeceu e não adoeceu. Esse tipo de estudo é antiético. Eu não posso fazer uma exposição potencialmente prejudicial
né? Só para ver o resultado que dá. Eu não posso fazer isso. Seria como para eu provar que o cigarro dá câncer de pulmão, eu vou pegar 2 grupos de pessoas. Um grupo, eu vou obrigá-los a fumar 20 cigarros por dia durante 10 anos. E o outro grupo, eu vou garantir que eles não fumem nenhum cigarro durante 10 anos. Aí eu vou comparar a incidência de câncer de pulmão entre os dois. Eu não posso fazer isso como estudo experimental. Eu posso fazer como estudo observacional, um estudo de coorte. Então, a eficácia de vacina, o que ela mede é outra coisa. Ela faz o seguinte, ó. Nesse caso aqui, ó, vacinados 500, eu tenho aqui 5.000 pessoas com 5.000 vacinados. Nesses 5.000 vacinados, eu tive 5.000 vacinados, eu tive 500 indivíduos que tiveram a doença. Então, se eu for calcular aqui a incidência entre vacinados, vai ser igual 500 dividido por 5.000, vai me dar aqui uma incidência de 0,1% ou 10%, né? E vou ver entre os não vacinados. Entre os não vacinados, eu tive uma incidência de eu tive uma incidência de 4.000 doentes em 5.000 não vacinados, né? Então, eu vou ter aqui uma incidência de 4.000 em 5.000, tá? Bom, igual 4.000 dividido por 5.000. Ok? Olha aqui. Aqui eu estou vendo que a incidência entre não vacinados é de 80%. A incidência de vacinados é de 10%. Tá? Para eu calcular a eficácia da vacina, eu calculo o risco atribuível à exposição, em termos percentuais. Olha aqui, eu quero saber o quanto que o fato de ser vacinado, né? O fato de ser vacinado diminui em termos de o risco de pegar a doença. Então, aqui, o que eu vou fazer? Vou calcular... Ô, Henrique, desculpa. Mas então eles não tinham que arrumar um jeito melhor de informar isso, pelo menos? Porque, por exemplo, não poderia ser feito a vacinação e depois de 2 meses ia lá e procurava o IgG, por exemplo, no paciente para ver se ele já tenha, Aí tem sei lá, sabe? Tem 2 coisas aí que são importantes. Primeiro, nem sempre o anticorpo que você consegue, a presença do anticorpo define imunidade. Tá? É pior Nem que mesmo, sempre. né? Nem sempre. E, às vezes, tem anticorpo que não dura. Né? E, às vezes, você nem sabe qual que é o anticorpo protetor mesmo. Você tem que olhar um e outro. Então, não dá. Então, como é que a gente faz essa eficácia? A gente faz o seguinte, a gente calcula o risco atribuível à exposição. Tá? Qual que vai ser o risco atribuível à exposição aqui? Vai ser igual. Risco atribuível à exposição, né? Vai ser 0,8, que é o risco atribuível entre os expostos, entre os não expostos, né? Que no caso o não vacinado, menos o risco entre os vacinados, tá? Bom, deu 0,7. Aí eu faço o risco atribuível proporcional, né? Risco atribuível à exposição enquanto percentual. Cadê? Bom, como é que eu vou calcular? Isso aqui vai ser igual o risco entre quem não vacinou menos o risco entre os que vacinaram, dividido
pelo risco entre os que não vacinaram. Então, está mostrando aqui o quê? A eficácia dessa vacina é de, para transformar isso em percentual, né? Ops, espera aí. Aqui tem alguma coisa errada, só que eu apaguei alguma coisa aqui, se eu só colorir esse lugar aqui. Pronto. Então, aqui vai ser igual a esse valor. Por que não está aparecendo? Pronto. Transformando isso aqui em percentual. Essa vacina, então, ela tem uma eficácia de 87,5%. Daqui um minutinho eu ligo que eu estou terminando a aula. Então, o que está mostrando aqui? A eficácia da vacina é de 87,5%. Ou seja, se a pessoa tivesse sido vacinada, a vacina reduz 87,5% dos casos que ocorreriam sem a vacina. É isso que é a eficácia da vacina. Quando fala a eficácia de vacina é de 87%, não quer dizer que de cada 100 pessoas, 87 são protegidas. Isso a gente não mede. Não seria ético fazer esse estudo. O que a gente mede é o quanto que o fato de ser vacinado reduz nos casos, em comparação aos não vacinados. Então, essa vacina aqui, por exemplo, ela estaria dando uma eficácia de 87,5%. 87,5% dos casos da doença que ocorreram entre os não vacinados deixaria de ocorrer se eles fossem vacinados. É isso que é o que a gente chama de eficácia de vacina. Tá? Não entendi, viu? Eu vou decorar isso, então, Não, porque eu vou mandar eu acho que todo mundo pensa errado, Henrique. O que eu vi de gente muito boa de serviço falando isso na televisão, por isso que eu escrevi fiz esses textinhos, porque são conceitos que foram tratados muito mal durante a pandemia, tanto esse como o conceito de imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho sempre foi discutida do ponto de vista da vacinação e não da exposição natural. Porque se funcionasse desse jeito, por que a varíola não acabou sem vacina? Ué, não tinha vacina, todo mundo tinha que pegar, pegava. Por que a varíola só acabou depois da vacina? Por que a polio só acabou depois da vacina? Então, essa história de deixa expor que vai isso nunca serviu para fazer imunidade de rebanho. Isso é uma falácia. Uma falácia que custa muitas vidas, né? Muitas vidas. Doido, gente. E o que acontece? O que nós estamos vivendo agora, gente? Aconteceu. Primeiro, pegou a população mais velha, né? Quando os jovens resolveram cair na gandaia, o que acontece? Teve duas coisas. Teve a variante nova, né? Que transmite mais rápido e também parece que é mais grave. Então, mas mesmo com os jovens, se o jovem tem mesmo tendo um risco menor do que os idosos, a população de jovens no Brasil é muito maior do que a de idosos. Diferente da Itália, né? A Itália tem uma proporção de idosos muito maior que a do Brasil. Então, se eu falo, não, gente, vai se expõe. Gente, se eu tenho muita gente se expondo, mesmo com risco baixo, isso vai gerar um número muito grande de casos e vai gerar um número muito grande de mortes. O risco individual é pequeno, mas é muita gente. Então, não é à toa que nós estamos chegando, já passamos de 400 mil mortes e temos a possibilidade, infelizmente, de chegar a 600 mil mortos em junho. Em julho, não em julho, né? Em 600 mil mortos. É simplesmente a aplicação disso que a gente está vendo aqui. Muita gente se expõe, aí tem duas coisas. Quanto mais se expõe, mais transmissão. Quanto mais transmissão, mais mutação nos vírus. Porque o vírus mutar, a vida do vírus é mutar. E quanto mais ele cicla, mais ele vai mudar. E aí aparecem as variantes que a gente ainda não conhece.
e com o risco baixo, mas com muita gente, dá muito mais casos, tá? Eu vou colocar esses textos para você lá no processo no Canvas, aí vocês dão uma lidinha, que é outra aplicação disso que nós estamos vendo aqui. Sim, E sim, com não, muito bom. certeza, o lugar onde você contar isso, você fala, porque quase ninguém sabe. Ninguém É sabe. muito simples, mas o conceito é pouco complicado. Tá bom, Nossa, gente? pois é. Muito bom. Oi, gente, então um abraço para vocês. Que eu tenho que ir para fisioterapia, tem 55 telefonemas para poder responder aqui. Gente, obrigado pela atenção, tá bom? Obrigado a você pela aula, professor. Tchau, Henrique. Um Obrigada. abraço para vocês, até já. Tchau, tchau. Deixa eu parar a gravação aqui. E na hora que eu voltar da fisioterapia, eu coloco vocês, tá? Que eu tenho que sair correndo. Não atraso. Se der tempo, eu ponho antes.